Olá, meu querido, minha querida, que bom que está aqui no meu canal para nós estudarmos junto a palavra de Deus. Eu quero, através desse vídeo, iniciar uma série de estudo que vamos estar fazendo sobre a glória. Nós vamos estudar a glória na Bíblia, a glória de Deus, a glória que Deus conferiu ao homem, a glória que o homem perdeu, a glória que Deus quer conceder novamente. Nós vamos estudar esse assunto, um assunto muito importante da palavra de Deus. E para começar, nós vamos para o livro do profeta Isaías. Se você quer entender a glória de Deus, estude o livro do profeta Isaías. Falou muito sobre a glória de Deus. O Evangelho de João, estude o Apocalipse. O livro de Salmos também fala bastante sobre a glória de Deus. E para começarmos, em Isaías capítulo 45, verso 18, diz assim: Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então Deus criou a terra para ser habitada. Mas de acordo com Salmos capítulo 19, diz que os céus que Deus criou proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então nós vemos que a terra que Deus criou, ela tem como finalidade proclamar a glória de Deus. Nós também confirmamos isso no capítulo 42 de Isaías. Nós vamos ali no verso 8, diz assim, não, perdão, capítulo 43, o verso é o verso 7, 43, verso 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que o formei e fiz. Então Deus, ao criar a terra, cria para que o firmamento anuncie a glória de Deus. Mas também ao Deus criar as criaturas Deus criou para a glória dele. Mas o que seria essa glória de Deus? Que glória é essa que as suas criaturas revelariam? Que glória é essa que o firmamento revelaria? Que glória é essa que Deus também concederia aos homens? De acordo com Salmos, no capítulo 8, olha que interessante. Salmos capítulo 8, verso 5. Diz assim: Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Aqui o salmista está se referindo ao homem, porque ele fala o que é o homem para que Deus se lembre dele, mas também está se referindo ao Filho do Homem, a Jesus, que ia tomar a natureza humana e nascer aqui na terra como Filho do Homem. E ele diz que Deus coroou aqui o homem de glória e de honra. Deus concedeu essa glória e essa honra para o homem também. Só que em Isaías capítulo 42, Deus revela de maneira mais específica o que é a sua glória. Olha só, 42 verso 8. Deus diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória. Pois não a darei a outrem, nem a minha honra, as imagens de escultura. Aqui Deus começa a revelar o que é a sua glória. É interessante que a palavra nome e glória, ela está sempre relacionada na Bíblia, quando se refere aos atributos de Deus. Quando Deus está falando de si, muitas vezes ele usa a expressão glória e nome. Glória e nome. Você vê aqui em Isaías 42, verso 8, você vê em Isaías 43, que ele diz que não daria, este é o meu nome, não daria minha glória a outros, né? Então, sempre na Bíblia, nome está relacionado à glória de Deus. Isso me leva a entender algumas coisas. Por exemplo, pega a sua Bíblia aí e vai lá em Êxodo, capítulo 33. Você vai ver uma história muito interessante. Teve um homem que viu a glória de Deus. Deus mostrou a glória dele para um homem. E esse homem, ao ver a glória de Deus, confessa a glória de Deus.
Olha só, em Êxodo capítulo 33, nós vamos ver um pedido um tanto interessante. No verso 18, Moisés diz assim: rogo-te que me mostre a tua glória. Não é interessante? E sabe o que Deus responde? Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Lembra que Isaías diz: este é o meu nome, a minha glória. Agora Deus está falando aqui para Moisés: eu farei passar diante de você toda a minha bondade. O que Moisés pediu? Para ver a glória. Deus está falando que vai fazer passar a bondade e iria proclamar a Moisés o nome dele. Ou seja, Moisés pede para ver a glória. Deus mostra a bondade e o nome dele. Olha que interessante. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois e tirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Então Deus mostra para Moisés. Olha só, capítulo 34, verso 6. E passando o Senhor diante dele, clamou. Quem clamou? Moisés. Senhor, Senhor, Deus compassivo. Ou seja, Moisés vê a bondade de Deus. Moisés agora vai proclamar o nome do Senhor, que é a sua glória. Olha só o que ele proclama: Deus compassivo. Olha o que Deus mostra, a bondade. Moisés entende que Deus é compassivo, Deus clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado. Olha só o que Moisés está nos revelando aqui. O que Moisés proclamou ao ver a bondade e a bondade do Senhor. Ele proclamou o nome do Senhor. E o nome do Senhor revelou o que a respeito de Deus? Revelou a sua bondade, o seu caráter, revelou os pensamentos de Deus a nosso respeito, revelou os sentimentos de Deus a nosso respeito. Por quê? Porque os pensamentos e sentimentos combinados constituem o caráter moral, tanto das pessoas quanto de Deus. E aqui então, Moisés pede para ver a glória de Deus. Deus revela a sua bondade, Deus revela o seu pensamento a nosso respeito, Deus revela para nós o seu caráter, ele revela o seu sentimento. Olha no verso 14, ele diz: porque não adorarás outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é ele. Mais um atributo do caráter de Deus. Deus é zeloso. Isso tem que ver com o nome de Deus. Então, quando Deus fala eu sou, e esse é o meu nome, eu sou, Deus está falando de coisas que ele é, de que ele pensa, que ele sente. Quando você analisa o caráter moral de Deus, você está analisando os pensamentos e os sentimentos dele. E quando ele diz eu sou, ele está mostrando para nós que o nome dele, ou seja, a glória dele, porque Isaías diz, Deus fala para Isaías, este é o meu nome, a minha glória. Então Deus está falando que o nome dele, o que ele pensa, o que ele sente, é a glória dele. E aí nós começamos a entender muitas coisas. E no decorrer dos vídeos que nós vamos estar fazendo aqui, nós vamos analisar mais de perto esses atributos do caráter de Deus, essa questão da glória de Deus. Eu convido você para continuar comigo nesses momentos de reflexão sobre a palavra de Deus. Que Deus opere.